De novo, vai começar, peraí, daí a gente já grava. Então, Felipe, de novo eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje na disciplina de comercialização, essa disciplina aqui da FEAGRE e da Unicamp. E fico muito contente de ter um ex-aluno meu, não ex-aluno da FEAGRE, mas pela FCA, por onde eu passei também. Fico muito feliz de te rever aqui, é sempre bom ver nossos alunos formados, bem, felizes e com saúde, né, também, completando aí a tríade. Então, eu agradeço de novo. Eu que agradeço pela oportunidade, poder compartilhar minha experiência como alunos da Unicamp novamente e de revê-la. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa nesses anos. Tá bom? Que sim. Então, fica bem à vontade. Não sei se os alunos forem tendo alguma dúvida, eles podem escrever no chat. Tá? Bom, pode Aí a gente vai. Você também, professora, se quiser me ajudar a conduzir, com certeza você vai ter alguma coisa para agregar nos slides. Eu não me aprofundei muito, fiz uma coisa mais superficial para não ficar pesada. Então, vou falar um pouquinho sobre o trigo, depois sobre a comercialização, e por último vou falar sobre a indústria e falar mais sobre as minhas experiências mesmo, para a gente ter um bate-papo. Então, se tiver que interromper para pedir alguma coisa, quiser esperar para o final também, vai anotando aí, a gente vai trocando figurinhas, já? Certo. Então, vamos lá, aí está aí a plantinha do trigo, a espiguinha. O trigo tem indícios arqueológicos de 15 mil anos atrás, o trigo, e no Oriente Médio, 7.600 a.C., acharam um sítio arqueológico que mostrava que já era cultivado. Então, na natureza, 15 mil anos, e com o homem fazendo agricultura, 7.600 anos. Tá, o trigo é uma cultura de inverno, semelhante ao aveia, centeio, cevada, também acho importante. É a segunda cultura, maior cultura do mundo. Em primeiro vem o milho, em terceiro vem o arroz. Os principais produtos que a gente tira com o trigo é a farinha de trigo, alimentação animal, e também dá para fazer cerveja. Não sei se alguém gosta, eu não gosto muito não. Então aqui eu coloquei um pouquinho a foto do desenvolvimento da planta, né? Ali a preparação do solo, muito importante um bom manejo, uma boa limpeza, para a planta se desenvolver da melhor forma. Então aqui no segundo quadro já tem um afilhamento, dá para a gente ver bem o espaçamento entre as plantas. No próximo já é a planta já formada, ainda está verde. A foto menor é o amadurecimento, a transição. E por fim, o trigo já maduro, pronto para ser colhido. Coloquei uma imagenzinha da colheitadeira no campo. Na outra de baixo também já com o trator para poder fazer o transporte dentro da propriedade. E por último, bem importante para o nosso tema de comercialização, é o silo de armazenagem e secador. Por quê? O trigo sai muito úmido quando ele é colhido. Então pode desenvolver doença, dar fungos e perde as características boas para a indústria. Então é muito importante a secagem dos grãos para poder ter maior valor econômico. Não existe um trigo bom ou um trigo ruim. Existe a finalidade que você precisa do trigo. Você vai fazer uma farinha para panificação, você precisa de algumas características. Uma farinha para biscoito já é uma farinha mais fraca. Como que a gente trabalha na indústria normalmente? Fazendo mesclas de trigo. Então temos algumas espécies que são trigos branqueadores, com uma farinha mais branca. Tem uns que dão mais elasticidade porque tem mais glúten. Então isso depende de qual é o nosso objetivo com o trigo. Aqui eu coloquei a escala Fixed-Large, que vai mostrando bem os estágios fenotípicos, né?
que a gente acabou de ver nas fotos, esse fica um pouco mais didático para a gente ver o desenvolvimento da planta até ela ficar pronta para a gente escolher. Tem alguns, eu não sei se vocês conhecem essa escala, mas também tem parte de rendimento, parte de enchimento de grãos. Cada fase de desenvolvimento da planta, ela tem uma temperatura ideal. Muito importante também a gente ter o histórico de chuvas da região que a gente quer usar, porque tem o tempo certo para poder ter chuva, poder ter seca. Eu acho que vocês, como engenheiros, devem saber mais do que eu essa parte fisiológica. Certo? Como eu disse, é uma cultura de inverno. Por que é importante frisar isso? Porque é um dos desafios do Brasil, o cultivo no trigo. Claro que na região sul, como a gente vai ver nos próximos slides, a planta se desenvolve bem melhor, mas o desafio é tentar expandir para as outras regiões do país. Também acontecem alguns estudos de modificação genética. A indústria alimentícia brasileira ainda não aceitou, mas não sei, eu acredito que é um ponto para a gente poder debater também. Na Argentina já aprovaram uma semente geneticamente modificada, mas no Brasil a gente ainda tem alguma aversão. Bom, e vamos lá. Aqui tem a foto dos grãos saudáveis aí. Faltou a fonte ali, de um livro da Embrapa, de 97, de defeitos em grão de trigo. Esses aí são os grãos bem formados, livres de doenças, vê que eles são tão grandes, tiveram um enchimento bom na fase final. Então, sem defeitos, são uniformes, isso que valoriza para comercialização e para otimizar também o uso industrial, como está escrito aí. Falar um pouco da produção em oferta e demanda. Comecei por uma tabela que eu não acho muito didática, mas principalmente os 3 pontos que eu destaquei ali embaixo. Mostrar que o mundo é autossuficiente, produz mais do que consome, como na última linha. Já o Brasil produz aproximadamente 46% do consumo, então a gente tem que buscar importação para poder ter segurança alimentar. E frisei também a China e a Índia, que são países mega populosos, as estatísticas, os dados não são tão claros, é muita gente, né? São países mega populosos. Então, para fins de análise de mercado, costuma-se desconsiderar a produção e o consumo desses 2 países. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Então, aqui desconsiderando a China e a Índia, como eu disse, mostrando aí os principais produtores, confrontando com os maiores consumidores. Tá? A gente vê que o Brasil tem uma porção muito pequena na produção mundial. Tá? União Europeia, com todos os países que compõem o bloco, são o principal produtor. Bom, e a gente pode ver também a Rússia, que é um grande produtor e consome bem pouco. Isso a gente vai poder enxergar melhor nesse mapinha aqui. Só lembrando, pessoal, que como é muita estimativa, né, para a gente saber quanto que vai produzir, qual vai ser produtividade, área plantada, então nunca vai ser um número exato, claro, sempre estimativa. Mas aí dá para ver legal em verde os maiores exportadores e em vermelho os importadores. Certo? Vendo a Rússia lá liderando. Temos Estados Unidos e Canadá nos 3 primeiros. Certo? Precificação. Professora, se você quiser me ajudar um pouco nessa parte também, aqui tem um pouco mostrando a precificação de importação, certo? Desde os Incoterms, não sei se vocês conhecem, mas são os termos de logística, né, professora?
Então, eu vou até dar uma coladinha aqui. Preço pago, lá não, por favor. Fica à vontade. Esse é um processo, né, para alguns produtos, principalmente para as commodities, né, como é o caso do trigo, soja, milho. Então, os preços têm uma formação no mercado externo. Então, a gente precisa, quando a gente está fazendo alguma análise, por exemplo, para o Brasil, a gente precisa internalizar esses preços e entender se o custo da logística, quem é que está pagando, se é quem está comprando, né, se é, digamos, quem está comprando a soja, né, do Brasil, ou no caso do Brasil, se é a gente que está pagando pela importação do trigo, e aí a gente tem que descontar, enfim, esses valores. Então, basicamente, o que a gente se fala mais é no FOB e no CIF, que aí é quem é que está pagando a conta dessa logística. Então, a lógica do trigo é diferente, assim, por exemplo, para a lógica da soja. Certo, então, ó, eu coloquei em coloridinho aqui. Então, o FAS, que é o Free Alongside Ship, é o preço no produtor até o porto, certo? A tradução do Free Alongside Ship é livre ao lado do navio. Então, você vê que daí o FOB é a partir do porto. Então, entra a primeira composição de preço, mais o preço da mercadoria no porto. CFR é o FOB, somado ao frete marítimo. Enfim, isso até chegar aqui no nosso caso, eu importo para Santos. Então, assumo o custo da descarga e armazenagem. E o CIF até o moinho, seria o frete rodoviário. A gente entra na parte final da... Felipe ficou meio ruim e acho que caiu. Escrever para ele. Os outros países que a gente também importa, certo? Sua conexão ficou um pouco ruim. Agora voltou. Daí cortou um pouquinho. Mas está bem didático o seu esquema, Felipe. Bom, alguns outros países que a gente importou. Pessoal, ele caiu. Deixa eu parar a gravação. Ouvir? Sim. Certo. A gente se passou por todos os... Você já explicou o CIF também? Passou por todos. Falei que a gente, da nossa importação, 75% é da Argentina. Isso. Coloquei os outros países que a gente importou em 2020, certo? Uhum. E aqui falei sobre o detalhe que aqui, a partir de agosto, mais ou menos, as importações tendem a diminuir. Por quê? É a nossa colheita de trigo nacional. Certo? Então, a gente começa a abastecer de trigo, no nosso caso, daqui de Santo André, eu compro o trigo no interior paulista. Não chego a comprar do Paraná e do Rio Grande do Sul, porque não vale a pena o custo de frete. Certo? Muito bem. Eu vou conferir agora. Tá tudo certo agora, pode... Certo, então aqui a produção do Brasil, dá para ver, ficou um pouco redundante essas duas informações, mas que 87% da produção é na região sul, principalmente devido ao clima mais frio, né, que é o ideal para a planta. Paraná é o maior produtor, seguido do Rio Grande do Sul.
Coloquei esse detalhe aqui que a gente também importa um pouco de trigo, exporta, aliás. Coloquei que foi o principal estado, mas na verdade a gente teve uma exportação do Paraná que não chega a dar nem 1% dessa quantidade. Então, na verdade, o único exportador que a gente tem é o Rio Grande do Sul. Os destinos do ano passado foram Arábia Saudita, Indonésia, Vietnã, Filipinas, Israel e Paquistão. Agora sim, voltando aqui para... Agora estamos te vendo aí. Estamos vendo. Eu falei. Entrei agora na parte da indústria mesmo. Eu trabalho no Moinho de Canoelas há quase 3 anos, vou completar 3 anos no segundo semestre. É uma empresa argentina, uma empresa familiar que já tem mais de 80 anos no mercado. Na Argentina temos 13 moinhos, temos um moinho no Uruguai, temos fábrica de congelados. É um grupo que tem mais de, por volta de 35% do mercado argentino de farinha é do Moinho Canoelas. Essa foto da esquerda é onde eu estou agora. Começamos as operações aqui há um pouco mais de 3 anos. E a matriz em Salvador já está aqui no Brasil há 15 anos. Um detalhe interessante da localização dos moinhos, como a gente é importador de trigo, aqui em Santo André eu estou a 54 quilômetros do Porto de Santos, e em Salvador a gente está de frente com o Porto de Salvador. Então, uma vantagem competitiva que a gente tem na nossa localização. Isso é uma coisa que eu sempre comento, né, com eles, dessa inter-relação da comercialização com a logística, né? Então, para o negócio de vocês, fica mais perceptível ainda a vantagem que vocês têm por conta desse posicionamento logístico tão importante. Certo. Uma curiosidade, temos mais de quase 200 moinhos no Brasil, porém 16 grupos moageiros são 78% da moagem anual. Então, quer dizer, é bem concentrado em grandes indústrias a moagem. Eu coloquei aqui um desenho que explica um pouco a parte da produção mesmo. Então, aqui a gente tem os transportes, né? Aqui o rodoviário, ferroviário e marítimo. Aqui eu vou trazer bem para a parte da minha operação, tá? Essa ilustração. Então, eu tenho aqui no recebimento. Os caminhões chegam, seja de trigo importado ou de trigo nacional. Um detalhe sobre a comercialização, acredito que os outros grãos também têm. O trigo tem algumas classificações, algumas características. Normalmente, eu firmo um contrato de compra. Então, se as características estiverem fora das firmadas em contrato, eu posso recusar a carga, ou às vezes tenho que negociar algum desconto. Por exemplo, se eu recebo uma carga infestada, ou carga com muita impureza, muita palha, ou uma carga com uma umidade muito alta, pode me ocasionar problema dentro dos meus silos aqui, eu posso recusar essa carga. Então temos aqui, na operação, os operadores têm uma ferramenta chamada calador. Então eles sobem no caminhão, como se fosse um tubo com mais ou menos uns 5 metros. Então eles retiram a amostra desde o fundo da carreta para a amostragem ser mais próxima do real. Mando para o laboratório, faço os testes de impureza, de umidade, de pH. A carga estando aprovada, descarrego na moega. Não sei se vocês sabem o que é moega, mas é aquela descarga no chão, parece um ralo, descarga de granéis. Tá aí, né, professora? Boa. Descarga de granéis. Armazena. Temos aqui no Moinho Canoelas 22 quilos de trigo. Então eu consigo segregar diferentes trigos de diferentes características. Um trigo mais forte, um trigo branqueador. Como eu disse no começo da apresentação, a gente costuma fazer mesclas de farinha, de trigo. Mescla de trigo argentino com trigo nacional, dependendo do produto que a gente quer fazer.
Então, da armazenagem seca, eu levo para os silos de preparação. Então, o trigo é umidificado, a gente chama de trigo lavado. Então, ele fica mais ou menos 24 horas em descanso, para ele poder ficar um pouco mais macio, para a gente poder realizar a moagem. Então, aqui, a moagem é bem parecida com esse desenho aqui, são bancos de cilindros, onde eles giram assim e o grão passa no meio, isso é esmagado. A indústria é vertical mesmo, o trigo sobe por pressão pneumática para o último andar e a moagem vai acontecendo vertical para baixo, certo? Aqui eu consigo separar se eu quero uma farinha mais fina ou uma mais grossa, dependendo da peneira que eu uso. A gente tem diversas peneiras durante o processo, certo? Então, cada trigo tem uma característica, mas a média de extração de farinha do grão é de 75%. Então, 75% vira farinha, 25% vira farelo. Eu sou responsável aqui no Moinho tanto pela compra do trigo, da matéria-prima, e tanto pela comercialização do farelo. Também tem suas características próprias de comércio agrícola. O farelo de trigo é matéria-prima principalmente para a indústria de alimentação animal. Então, meus principais clientes são fábricas de ração, seja ração pet, de cachorro, gato, equinos, para gado. Eu tenho um cliente que faz até ração para camarão e peixes. Então, eu acompanho muito... Ô, Felipe, qual que é o mercado... em termos regionais, que vocês abastecem mais? De farelo? De farinha. De farinha? Bom, fica em São Paulo mesmo? Sim, como em Salvador a gente já está há 15 anos, a gente já tem um mercado mais consolidado. Então, atende todo o Nordeste a partir de Salvador. Aqui no nosso moinho de Santo André, a gente atende Grande São Paulo, ABC, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu acho que é o cliente que eu tenho mais distante daqui. Legal. No sul do país, eu não tenho clientes, porque no sul eu tenho uma maior concentração de moinhos, devido à produção, que é no sul, né? A maior produção está lá. Então eu não tenho competitividade com os moinhos no sul. E quanto ao farelo, eu tenho meus clientes, tenho dois de Minas Gerais e tenho alguns para o interior de São Paulo. Normalmente as indústrias são mais próximas da criação de gado mesmo. Tá. Mas não deixo de atender outros, como eu disse, a indústria pet. Claro. Tá? Então aqui... Não, é legal entender essa... É bem legal, um detalhe que eu fiquei falando sozinho agora há pouco. Eu acompanho muito o mercado de trigo, porque o trigo pode ser usado como substituto ao farelo de trigo, devido ao grau de proteína deles. Então, eu acompanho muito o mercado de milho, que agora está estourando, né? Então, o farelo é puxado um pouco. Acompanho também o mercado de carne, porque quando está em época de engorda dos bois, o consumo de farelo é maior, então eu consigo precificar melhor no mercado, no farelo. Aí, de novo, mais um conceito que os alunos veem em aula, nessa disciplina. Então, são bens substitutos, bens complementares, então isso é importante para o trigo, né? Da questão do farelo, eu não tenho muito esse domínio técnico, mas tem diversos. Tem o farelo de arroz, que pode ser substituído, mas tudo depende da carga proteica de cada material. Tem empresas de ração que eles precificam a matéria-prima por grau de proteína. Então, é isso. Então, aqui saindo do processo da farinha, posso transformar em pré-mistura. Aqui mesmo eu tenho carregamento a granel, que são aqueles caminhões que parecem caminhão de combustível mesmo, só que de farinha. Aqui eu tenho sacarias de 25 quilos, que elas são sacos de rata costurados à mão mesmo. Farinha doméstica seria os de varejo, farinha de saquinhos de 1 quilo, por exemplo. A gente não produz aqui no moinho, mas eu produzo no moinho da Argentina.
Então, alguns produtos desses de doméstico, a gente importa já o produto final para vender no mercado brasileiro. E, bom, da parte da indústria, por cima, eu acho que essa ilustração é bem legal, né? Dá para entender bem o processo, apesar de ela ser bem simples. E aí, espero que vocês não estejam dormindo igual eu estou nessa foto aí. Essa é uma viagem que eu fiz em setembro do ano passado. Essa é uma propriedade em Tatuí. Daí eu deixo vocês à vontade, se quiserem bater um papo, alguma curiosidade, alguma particularidade do processo. Legal. Tatuí é que região do estado? Sorocaba. Tá. Começa a ir para o oeste, né? A nossa região... Eu estou mapeando essa região desde o ano passado, um projeto bem legal que eu assumi aqui. Então, a gente vai para o sudoeste do estado. Tá. Então, vai até o Paraná, de onde a gente está até o Paraná. Tá, mas na região de divisa, né? Isso, então eu pensei em colocar um mapinha aqui, me arrependi da região que eu mapeei, mas eu fui quase até a divisa com o Paraná. Qual que é o projeto que eu assumi no ano passado, desde agosto? O que acontece? Os produtores costumam vender principalmente para cerealistas. O que são cerealistas? São empresas muito capitalizadas, têm muito dinheiro e têm muita capacidade de armazenagem. Então, o que acontece? Os cerealistas compram dos produtores da região, normalmente com um preço bem lá embaixo, armazenam esse material e depois revendem para as indústrias, bem mais caro. Além dele ficar com muita parte do dinheiro, né, nesse caminho, o que acontece? Eu não tenho uma uniformidade de grãos. Então, ele pode me pegar uma colheita de uma região, um trigo muito bom, pegar um trigo muito ruim, que não tem valor comercial, e fazer uma mescla de trigo, me vender um trigo meia boca, vamos dizer assim. Então, eu não tenho muita rastreabilidade, eu não sei muito bem o que eles estão entregando, se é da onde que vem a origem. Qual que é o nosso objetivo? Tentar fazer acordo direto com os produtores. Então, tirar esse intermediário, que paga pouco para o produtor e vende caro para mim, para a indústria. Então, e outra, posso saber que tipo de semente ele está usando, eu já tenho uma ideia de qual é a área que ele está plantando. Eu acredito que eu vá, para a próxima semana, esse momento, entre abril e maio, é a época do plantio do trigo. Então, os produtores estão esperando as chuvas para poder preparar o solo, e aí vai começar forte. Tem regiões que já começou o plantio, algumas outras regiões eles plantam parcial, às vezes tem 2 ou 3 campos na mesma propriedade, então para não plantar tudo no mesmo período e correr risco lá na frente, vão plantando um em cada semana, ou um intervalo de 10 a 15 dias. Então, eu acredito que na semana que vem eu estarei de novo na região, e é um trabalho bem legal, porque... Essa é uma boa estratégia, né? Em termos de comercialização para vocês, porque vocês vão ter, com certeza, um trigo de melhor qualidade, né? Vai dar mais rentabilidade para o negócio. Felipe, tem uma pergunta aqui da Beatriz. Deixa eu ver. Qual forma do trigo dá mais rentabilidade no mercado? Qual forma do trigo? Farinha, você quer dizer, Bia? Ou farelo, é isso? Isso, se farinha ou farelo. Bom, a farinha é o que mais rentabiliza, né? O farelo é um subproduto. Até alguns anos atrás, não sei dizer, sei lá, recente, uns 10 anos, o farelo era considerado resíduo. Então, era um desafio grande para as indústrias dispensar esse farelo. E hoje em dia, principalmente nesse último ano, o mercado teve um comportamento que ninguém esperava. O preço de trigo subiu muito aqui internamente, e o farelo acompanhou também.
E quanto aos tipos de farinha, daí, como eu disse, a especificação do trigo. Cada tipo de trigo você faz farinha para alguma coisa. Pode ser para panificação, pode ser para biscoito, pode ser para o pão de forma. Então, cada um desses produtos de diferentes origens de trigo tem a sua precificação no mercado. E vocês atendem mais a indústria de alimentos, Felipe? Ou vocês têm uma marca própria também? Sim, nós temos diversas marcas de farinha, uma delas até aqui da foto, essa pureza, que é o que está escrito ali na... Aliás, eu acho que dá até para ver algumas outras ali. Aqui embaixo, ó, cozinha da mamãe, tem marca de fermento. Então, a gente tem diversas linhas de farinha para atender diversos segmentos. Nossos maiores clientes são fábricas de pão congelado, certo? Esses caminhões tanques, principalmente para grandes indústrias. E no varejo, padaria. A gente tem sacaria de 25 quilos. Aqui eu tinha bastante produto também nessa sala de reunião aqui, mas acho que jogaram fora por causa do vencimento. Senão ia dar para mostrar bastante coisa que a gente tem. E como eu disse agora há pouco, eu não faço aqui no Brasil farinhas para consumo doméstico, de 1 quilo, de 5 quilos. Porém, fazemos as plantas da Argentina e para comercializar. Vamos ver, tem mais alguma? Mais alguma pergunta? Quando vocês precisam, a sazonalidade do trigo se dá em qual época do ano? Então, o trigo é uma cultura que, globalmente, o ano todo, a gente está colhendo, né? Então, por exemplo, hoje, como eu disse, a gente está semeando os campos de trigo aqui no Brasil. A gente vai descendo para o sul. A Argentina acabou de terminar a colheita e agora começou a colheita no hemisfério norte. Então, Estados Unidos, Canadá e Rússia. Então intercalam as safras. Intercalam as safras, por isso, como no gráfico da importação, como eu disse, começa a chegar na nossa colheita de agosto e setembro, começa a reduzir as importações. E agora, nesse momento que não tem mais trigo, que foi colhido no fim do ano, e está começando a safra na Argentina, já colheu, e no hemisfério norte, então começa a aumentar as importações. Ô Felipe, e logística é um problema para o negócio de vocês? O Rafael está agradecendo a resposta. Cara, eu não consigo enxergar daqui de longe, de onde eu estou da TV. Bom, a logística de granéis é até um pouco simples, né? Um pouco simples. A gente descarrega os navios no Porto de Santos. Tenho 2 terminais que eu trabalho lá, que é a Bung e a Cofco, que são empresas globais. Então, o carregamento é feito dentro do Porto de Santos, com bicas. Então, os grãos vão cair em cima das carretas. Encheu, subiu aqui, descarreguei na moega. Tem caminhões que são basculantes, caminhões de caçamba. Em 5 minutos eu descarrego 30 toneladas de trigo. De trigo. Então é tranquilo. E em termos de comercialização, então o principal desafio para vocês seria os cerealistas? Sim. Nosso maior gargalo no momento são a compra do trigo daqui, porque, principalmente, como eu disse, esse foi um ano muito atípico que os preços estouraram. Então, as empresas, as maiores empresas, o nosso moinho no Brasil ainda é pequeno. Então, eu bato de frente com algumas indústrias muito grandes, capitalizadas, por exemplo, compra tudo à vista. Então, eles ficam melhor colocados na compra da matéria-prima.
Então, por isso que é um desafio para a gente, poder fazer uma melhor compra, e às vezes não só de preço, às vezes conseguir comprar um trigo de melhor qualidade para a indústria. Então, esse é do trabalho que eu fiz nas visitas, esse é um trabalho meio de assistência técnica que eu estou tentando desenvolver. Porque, assim, os produtores não estavam acostumados a, por exemplo, receber visita de indústria direto. Então, e antigamente o trigo não era plantado para fins comerciais, era mais para girar a terra, né? Para recuperar a terra. Então, o foco principal dos produtores é a soja, que é para exportação, e o milho também, né? Que dessa vez bateram recordes aí de preço e de exportação. Mas o desafio é isso, de comprar bem, não só no preço, que é muito importante, mas também comprar um trigo de melhor qualidade, que vai me render mais, vai me fazer uma melhor farinha, e aí eu ganho na venda. Ô Felipe, o que você, como é que você entende esse mercado, né? O mercado não só do moinho em Canoelas, mas do segmento, como é que eles absorvem profissionais como os nossos aqui da engenharia agrícola, ou os administradores, né, mais como você, com ênfase no agro? Você acha que tem espaço para os engenheiros agrícolas nesse mercado para trabalhar com coisas da comercialização, por exemplo? Bom, eu não tenho muito conhecimento sobre os meus concorrentes, não tenho um conhecimento aprofundado desse trabalho de campo que a gente está desenvolvendo aqui, que eu estou desenvolvendo para a empresa, né? Eu sei que tem moinhos grandes que tem gente no campo, não sei qual é a formação, mas eu acredito que é fundamental, principalmente para estar em campo, um profissional como a formação de vocês. Assim, o meu curso, né, eu me formei na FCA em gestão do agronegócio, então eu acho que foi mais voltado para a parte administrativa do que técnica. Então eu acho que eu consegui mais espaço aqui no Moinho por causa dessa parte da administração. Eles não, aqui no Brasil, eles não, pelo que eu saiba, Canoelas não tem ninguém especialista de... A gente começou a desenvolver o projeto ano passado, e isso eu já estava na empresa há 2 anos, né? Então, estava com o potencial parado dentro de casa aqui, e só começamos no ano passado. Mas eu acho que vai ser fundamental para desenvolver essa aproximação com o produtor, poder mostrar ao produtor a importância de escolher um cultivar de trigo que seja mais rentável. Porque é isso, o produtor simplesmente semeia o que estiver lá e não sabe que às vezes ele consegue plantar algum grão que é mais produtivo por hectare, por exemplo. Que ele tem um custo maior na semente, mas vai ter um preço maior na venda. Eu acho que falta muito essa comunicação. Eu acho que é fundamental e eu acho que tem muito espaço para crescer. Eu acho que as práticas, né, da gestão, né, cada vez mais alinhadas com a engenharia, né, essa parceria, eu acho que uma parceria de ganha-ganha, né? Acho que tanto os nossos engenheiros agrícolas aqui, eles têm muito, tanto que muitos dos nossos formados, né, dos nossos formandos, nossos egressos, eles vão para, de alguma forma, trabalhar com a administração, com a área de comercialização. Tem muito desse perfil, muitos ex-alunos que têm esse perfil. Alguém mais, gente? Ninguém, não sei, os alunos, eles têm que fazer estudos de mercado, né? Não sei se tinha algum grupo do trigo, era a chance de vocês... Bom, pessoal, eu fico estourarem. Não só agora na palestra, eu coloquei o meu e-mail lá no último slide, não sei se deu tempo para anotar, mas precisar de ajuda, de informação, eu tenho bastante referências, bastante artigos que eu venho estudando desde que eu comecei a trabalhar nesse mercado.
Tem bastante coisa legal. Tem um site da Abitrigo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Trigo. É uma associação muito importante, porque da época da ditadura até os anos 90, era o Estado quem comandava a política do trigo. Então, a Abitrigo veio para realmente juntar todas as indústrias, não só as indústrias, as duas pontas, tanto do produtor quanto para a indústria. Então, a Abitrigo, todos esses dados que eu peguei de produção, inclusive mundial, tudo a Abitrigo que controla. Então, tem muita coisa legal, muitos dados. Tem consumo de farinha por país, por pessoa. Tem bastante informação legal. Tem bastante notícia também, que como o trigo é balizado na Bolsa de Chicago, né? Então, tem muita coisa que acontece fora, alta do dólar, por exemplo, a semana passada o Japão sinalizou que ia fazer uma compra maior de trigo. Então, os preços já elevaram na Bolsa. Então, a precificação é bem sensível, é bem complexo mesmo a formação de preço, você tem que estar atento a tudo, a economia em geral. É bem ampla essa parte. Ô Felipe, no Brasil, onde se concentram mais os moinhos? A indústria é na região sul mesmo? Na região sul, não vou falar com certeza, mas acredito que a maioria dos moinhos estão na região sul, devido a ser a área produtiva. Porém, no litoral, no Brasil inteiro, temos moinhos, justamente por causa da estratégia do porto. Entendi. No Nordeste, tem alguns moinhos que costumam importar dos Estados Unidos, porque como eles estão mais próximos, acaba, dependendo do momento, acaba valendo a pena importar dos Estados Unidos. Mesmo não sendo do Mercosul, mesmo quando tem a TEC operando. E a Argentina, ela tá mais fácil de importar? Porque há alguns anos, às vezes, os argentinos tinham uma estratégia até o próprio Ministério da Agricultura deles, né, de criar algumas barreiras alfandegárias, enfim. Isso interfere muito, como a Moinho Canuelos é uma empresa argentina, talvez vocês tenham vantagens, né, com isso. A gente tem algumas vantagens, porque temos um porto lá, uma parte de um porto na Argentina. A questão territorial é uma vantagem, né, da proximidade com o Brasil. Com o Mercosul também tem vantagem, mas antigamente a Argentina exportava mais para o Brasil. Agora eles estão começando a diversificar os países e reduzindo a exportação para o Brasil, mas ainda somos o principal comprador deles. Uma pergunta aqui, ó. Quais são as diferentes formas que o mercado de trigo se organiza? Então, você já comentou que tem os cerealistas, que é um nível intermediário, mas você tem o quê? Você tem o quê? Produtor, cerealista e indústria. Tem uma parte muito importante aí que são as trades, os traders. As trades, então tem alguma trade. Mercado futuro, tem uma pergunta aqui do Rafael, que é de mercado futuro, mas mercado futuro é outra coisa, né? Então, assim, mercado futuro é dos tipos de compra que a gente pode firmar. Sim, acontece muito com... Que você está fazendo a gestão do risco, né, de oscilação de preço. Então, é uma estratégia que apoia a comercialização. Mas aí, então, deixa eu deixar você responder sobre as trades, então. Bom, as trades, como funcionam? São empresas até parecidas com cerealistas, mas em nível global. Eles são capitalizados, eles trabalham junto às empresas? Na parte da compra com o produtor, no transporte
e em outra ponta, no financiamento. Então, eu trabalho muito com traders comprando através deles. Eles têm as melhores posições, eles sabem onde, já tem conhecimento dos produtores globalmente, não só da Argentina, que no meu caso, eu trabalho mais na Argentina. Mas as traders têm conhecimento em todos aqueles principais exportadores que a gente viu lá no mapa. E eles são muito fortes, e eles ganham muito dinheiro nessa operação. Foi importante você falar do financiamento, porque eles financiam também os produtores rurais, né? Então... Financiam o lado da indústria também. A indústria também? Também. Ah, dessa parte eu não sabia. Então, consigo algumas formas de pagamento mais tranquilas para amortizar os custos. Entendi. Essa posição também é interessante, né, da trade, financiando aí a própria indústria também. Tá respondido aí, Rafael? Vamos ver. O Rafael está agradecendo aí. Mas assim, só reforçando o que eu falei, como eu disse, passei o meu contato ali por e-mail. Se alguém, principalmente se alguém estiver fazendo algum trabalho que é sobre o trigo, eu tenho bastante coisa que faço questão de poder ajudar. Ah, legal. Esses conhecimentos e essas fontes. Eu acho que os alunos, o grupo do trigo, com certeza, acho que vão ver Não sei se você anotou, Rafael, o e-mail, mas eu coloco de novo aqui, ó. O meu e-mail. Ô, Felipe, tem algum problema de você compartilhar a apresentação depois? Não, você gravou, né? Compartilhar como assim? Ah, tá, o PowerPoint? Não. Isso. Então depois você me passa, e aí eu disponibilizo também para os alunos, junto com a gravação da sua palestra. Eu acho que foi muito... Eu gosto muito dessa experiência, porque os alunos conseguem ver na prática, né, parte dos elementos que eles veem em sala, né, quer dizer, nas salas virtuais agora, mas de qualquer forma, ter essa visão de mercado mesmo, do dia a dia de vocês, do dia a dia da sua empresa, entender o negócio de vocês e como é importante a universidade estar perto, né, de uma forma ou de outra, daqui a pouco vão ser esses alunos que vão estar, enfim, colocando parte do conhecimento deles junto, né, para o desenvolvimento dos negócios aí, dos negócios agrícolas, né? Tem uma curiosidade de como eu cheguei até aqui para fazer essa apresentação, curiosidade para os alunos. Eu mandei um e-mail para a professora há uns 2, 3 meses atrás, e falando disso, que na minha época de graduação, ela sempre convidava alguém do mercado para trocar essa experiência igual eu estou fazendo, que isso sempre foi legal para mim. E eu comecei a trabalhar nessa parte mais próxima da agronegócio só agora nessa empresa. Eu não tinha usado ainda meus conhecimentos da graduação antes. Então, depois eu me formei em 2014 na gestão do agronegócio. Então, olha quanto tempo eu fiquei com conhecimento sem conseguir aplicar. Então, quando eu cheguei aqui, eu começou a voltar tudo, a parte de tempos de graduação e desses convites que você fazia. É bem legal mesmo, ver um pouco mais na prática, assim, ouvir quem... Que são problemas reais, né? Então, eles conseguem ver como é que é o dia a dia mesmo de vocês. A ideia era essa. Eu acho que você foi além, porque além de falar do dia a dia, né, do Moinho Canoelas, você conseguiu dar um panorama do mercado, trazer novos conceitos para os alunos. Então, eu fiquei muito feliz com a sua participação aqui
Eu acho que os alunos também, porque eles são quietinhos, viu, Felipe? Eles quase não perguntam, e aqui foi diferente, teve várias perguntas. Que bom, professor, que bom. Para começar a desenvolver a apresentação, eu peguei a ementa da disciplina. Então, algumas pontos que eles iam estudar, eu comecei a estudar aqui para frente. Falei, vou jogar mais voltado no que, principalmente as aulas que já tiveram até agora, eu vi tudo que vocês estão estudando. O Felipe se preparou para hoje. Eu me preparei. É a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação assim. Quem sabe não tem Então você vira parceiro, Felipe. Semestre que vem você volta. Eu quero saber quando que a gente vai poder voltar a se encontrar em sala de aula, que eu não aguento mais. Tá todo mundo elogiando a sua apresentação, Dag, Auxília. A gente tem um laboratório também, né? Como lá na FCA eu tinha o laboratório lá que eu criei, que era o LAG, o Laboratório do Agronegócio. Com a minha vinda, né, para a FEAGRE, eu também criei um laboratório de pesquisa, o Logicom, que faz parte hoje da estrutura mesmo da FEAGRE. Então, é um laboratório de logística e comercialização. Então, você também as atividades do laboratório também ficam à disposição do Moinho Canoelas, de você, Felipe. O que vocês precisarem, a gente pode pensar em parcerias aí. O laboratório está sempre à disposição. E para eventuais novas palestras, porque todo ano tem a disciplina e todo ano você pode vir falar sobre esse mercado que é tão importante, né? Bom, eu também estou em constante aprendizado, então algumas coisas eu não consegui, não sei ainda me aprofundar. Então, para falar besteira aqui é melhor não se aprofundar muito, mas se precisar se aprofundar mais, se quiser um material, esse aí foi como eu ganhei um elogio, foi bem didático mesmo. Acho que deu para mostrar bem. E eu queria pedir uma gentileza para vocês, se puder me adicionar lá no LinkedIn, que eu vou postar alguma coisa da palestra, daí vocês dão uma moral para mim lá também. Pode deixar. Felipe, põe aqui, vou então